Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0, né? Como eu disse, o tema é aposto que você acredita que a sua empresa não tem jeito. Então a gente vai falar aqui sobre estrutura empresarial, o que você pode fazer para melhorar o seu negócio, quais ações de imediato que você pode tomar dentro do seu negócio para melhorar o seu negócio e ter mais performance e ter mais resultado, né? Meu nome é Gilberto Spinieri e o tema de hoje é aposto que você acredita que a sua empresa não tem jeito. Pera aí, só um minutinho, pessoal, estou só me organizando aqui em relação à câmera. Eu tava numa mentoria aqui e aí eu posicionei a câmera em outro lugar para ficar mais fácil Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0, né? Como eu disse, o tema é aposto que você acredita que a sua empresa não tem jeito. Então a gente vai falar aqui sobre estrutura empresarial, o que você pode fazer para melhorar o seu negócio, quais ações de imediato que você pode tomar dentro do seu negócio para melhorar o seu negócio e ter mais performance e ter mais resultado, né? Eu gosto muito de fazer o podcast, gente, é um alívio. A gente fez um podcast hoje às 9, agora a gente está fazendo esse aqui ao meio-dia, né? Então vai ficar gravado, provavelmente eu vou soltar aí provavelmente a gente solta ele hoje ainda de novo, esse ou o da manhã, depois eu vou decidir qual que ficou melhor. Mas a ideia aqui é trazer para vocês as melhores estratégias de como você pode organizar a sua empresa, porque sim, sua empresa tem jeito, né? É o que eu falo, a notícia boa é que todos nós temos problema. A notícia melhor ainda é que toda a nossa empresa aqui, né, a minha, a sua, a nossa empresa tem solução. Vamos junto, deixa eu só acabar de organizar aqui. Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo também no Instagram. Então, curte a nossa página, vai lá, @Spinieri no Instagram, @Gilberto Spinieri no YouTube e Empresa 3.0 lá no Facebook, galera. Tá muito legal porque as nossas mídias, né, elas estão pegando uma proporção de empreendedores e empresários que querem mudar o seu negócio e tem visão de curto, médio e longo prazo. Então vamos junto, certo? Vamos falar sobre esse tema, gente. Quando a gente fala, mas como assim a minha empresa tem jeito, né? Muitos empresários, eles vivem 24 horas por dia, 7 dias por semana pela empresa. Se ele sai da empresa, a empresa para. Tudo no negócio depende dele. A empresa é 100% dependente das ações que ele toma ou das ações que ele deixa de fazer. Então, o que acontece? Nós, enquanto empreendedores, a gente não pode ser, e não deve ser também, né, 100%, que a empresa dependa da gente 100% o tempo todo. Que as pessoas aprendam a tomar decisão, que as pessoas aprendam a escolher, fazer escolhas ao longo do tempo. Porque nós somos uma pessoa só. Imagina, você pega uma empresa, conforme ela vai crescendo e tudo depende de você. Você vira escravo da sua empresa. A realidade é que muitos empreendedores são escravos da própria empresa que ele criou. Ele tem o pior emprego do mundo. Por quê? Porque ele não consegue pedir demissão e a partir daí ele tem aí um emprego onde tudo vai depender dele. Tudo depende desse dono e dona de negócio. E por isso que a gente traz aqui para vocês as melhores estratégias, né? A gente está num intensivo de live, vamos fazer live os próximos dias aí, muitas lives para trazer para você que está do lado de lá, a melhor estratégia. Mas a empresa sua sim tem jeito, amigo. A sua empresa tem jeito, as empresas de uma forma geral tem jeito. Mas como eu soluciono esses problemas? Primeira coisa, mudando a sua cabeça, mudando a sua forma de agir, a sua forma de pensar. É você entender que quando você abrir sua empresa, se o seu sonho era ter dinheiro, ganhar muito dinheiro, e não está acontecendo, é mais culpa sua do que de qualquer outra pessoa. É você entender que se você abriu sua empresa para ter tempo e não está tendo tempo para viver, é mais culpa sua do que de qualquer outra pessoa. Isso é vida empresarial. Gente, vamos lá. Ser empreendedor nesse país, do jeito que é o Brasil, nós sabemos que não é fácil. Não é fácil na sua empresa e não é fácil na minha empresa. Só que tem maneiras de fazer e atuar com gestão de negócio, aonde você pode melhorar a sua vida, a vida do seu colaborador, sim. Nós trabalhamos com uma estratégia aqui na nossa empresa com 8 pilares, que passa desde a mentalidade que o Gilberto tem,
cultura organizacional, contratação, como eu contrato, como eu treino e desenvolvo o meu time de liderança, né? Como eu preocupo com lucro, como eu preocupo com gasto, como que eu me preocupo com despesa, como eu olho indicadores, como eu engajo a minha equipe para os objetivos que eu quero e como eu crio outras maneiras de vender mais. Porque só existe duas maneiras de vender mais. A primeira é vendendo mais para o mesmo cliente, a segunda maneira é você conseguir novos clientes. Então, são estratégias que nós usamos para o nosso negócio e eu trago aqui, estou trazendo hoje para você algumas delas para você entender o que você, enquanto empreendedor, né, dono de negócio, precisa melhorar. O grande problema que nós temos, na maioria das vezes, quando tudo depende de mim e eu já percebo que a empresa não tem mais jeito, é que é uma empresa que eu criei pessoas mimadas. Como assim? Ninguém me respeita, ninguém entende o porquê que eu criei a empresa, ninguém entende o meu objetivo de curto, de médio e de longo prazo. Eu não tenho esse objetivo. E na cabeça das pessoas, muito menos. Elas simplesmente vão vivendo. Sabe aquela música do Zé Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim que acontece em muitas empresas. E quando você chega nesse ponto, você fala assim, cara, eu não aguento mais a minha empresa, tudo depende de mim, se eu não estou na minha empresa não funciona, é porque é mais culpa sua do que qualquer outra pessoa. Então, o que você tem que fazer? Ter objetivos, né? Começar a descrever objetivos. Outro problema que acontece, as empresas não têm objetivos e não descrevem esses objetivos. Não tem meta, não coloca meta, não possui nenhum tipo de meta. E tem um problema que toda empresa passa. A liderança é muito fraca, não sabe tomar decisão, não tem o discernimento de tomar boas decisões para a empresa. E muitas empresas passam por esse problema de uma forma, infelizmente, usual, né? Essas empresas não têm clareza, empresas que as pessoas não sabem quais os objetivos da empresa, né? Ela não tem um organograma, quem é o dono da empresa, quem é o supervisor, quem que é o vendedor, não tem. Essa empresa não tem um objetivo claro na cabeça das pessoas, muito menos missão, visão, não tem. Ela não tem e não sabe criar nas pessoas o engajamento do que precisa para você entregar o seu resultado, para você crescer o seu faturamento. Tudo isso ela não tem. E não adianta você me falar que, mas eu vou criar, porque se o dono da empresa não mudar a cabeça, ele não cria, não adianta. O mais engraçado é que, às vezes, o dono sabe que precisa mudar, inclusive ele sabe como muda, mas não muda. Por quê? Porque mudança gera desconforto. Vai gerar desconforto no seu colaborador, mas gera desconforto em você também. E aí, você precisa pensar, o que é melhor para a tua empresa? Ficar como está ou mudar? É uma decisão de dono de negócio, né? De como e de que forma eu mudo, ou se é bom ou se não é bom mudar o meu negócio, né? E as pessoas, gente, que a gente conversa no dia a dia, a maioria delas não gosta de mudança e está tudo bem. Sabe o que acontece? Muitas vezes você vai pedir atividade para o colaborador, ele vai falar que vai fazer, ele vai concordar contigo, mas não faz. Mas por que esse cara, carga d'água, falou que ia fazer e não fez? Porque você aceita. Por que eu falo para ele que precisa fazer atividade, ele fala que vai fazer e não faz? E sabe o que acontece? É porque ele acredita que se ele não fizer, vai ter alguém para fazer por ele. Essa é a realidade. Se ele não fizer, alguém vai fazer. Rádio peão solta, todo mundo fala mal da empresa, fala mal dos colaboradores, um do outro. Ninguém diz o que acha de verdade para o dono da empresa e ele vive como se fosse numa bolha, achando que está tudo bem ou sabe que está mal e ninguém ajuda a empresa. Isso é a realidade das empresas que chegaram num ponto que o dono já enxerga que não tem mudança, né? Tá muito ligado, gente, à cultura organizacional, a como você criou a sua cultura, como você desenvolveu a sua empresa, como você criou a maneira de ser. E aí, alguns passos você precisa ter clareza nas atividades de cada colaborador. O que cada colaborador faz dentro da sua empresa, qual a atividade dele, para que ele é pago, né? Num espaço muito curto de tempo, você precisa pegar essa sacada e falar, cara, eu contratando esse cara para fazer essa atividade, por que ele não faz?
eu contratei esse cara para fazer isso. Por que ele não está fazendo? Além disso, é você entender os 3 níveis de engajamento. O engajado, o ativamente desengajado, o desengajado e o ativamente desengajado. Quando você passa a jogar um jogo e que você compreende esses 3 níveis, né, do engajamento do colaborador, porque o engajamento, pessoal, todos nós, né, eu, você, toda empresa, ela tem todas as pessoas, ela tem esses 3 estados de espírito, né, como funcionário. Você também, quando era funcionário, tinha. Como dono, normalmente a gente é um engajado, porque, cara, tudo depende da gente. Porque se a gente desengajar, a empresa morre. Mas, quando você começa a compreender os seus colaboradores, o quanto eles são ou não são engajados, o quanto eles são ou não são dentro do perfil que você quer para o seu negócio, você passa a compreender esses 3 perfis. O engajado, o cara que corre contigo. O desengajado é o cara que, para ele, está tudo bem, se fez ou não fez atividade. E o ativamente desengajado, que é o cara que reclama o tempo todo. De tudo. Você der um carro zero, ele vai reclamar. E todas as empresas têm esses 3 perfis. A sua, a minha, né? E nós, como empreendedores, a gente precisa buscar pessoas que queiram trabalhar com a gente, mas principalmente que se dediquem para a empresa. Mas não é dedicar horas, mas se dedicar com estratégia, com inteligência. Pessoas que vão sonhar o seu sonho, pessoas que buscam e querem o crescimento que você quer. Pessoas que entendem que o que você quer para elas é o melhor, não só para você, mas o melhor para elas também. E isso faz parte de estratégia, isso faz parte de o que você faz a curto, a médio e a longo prazo. O problema é que os empreendedores ainda não entenderam que engajar colaboradores, trazer as pessoas para que elas entreguem resultado, passa por essas etapas. A etapa de conscientização do colaborador, a etapa que você vai entender e fazer com que ele entenda seus objetivos de curto, de médio e de longo prazo. E não é fácil. Porque nada não é fácil na nossa vida, não é verdade? Se você o tempo todo está apagando incêndio, se o tempo todo você está ali no operacional, quem está pensando na estratégia da sua empresa? Falo com tranquilidade. Os empreendedores, a maioria deles, não pensam na estratégia da empresa. A empresa simplesmente vai vivendo. Simplesmente vai vivendo. E às vezes você tem uma oportunidade gigantesca de mudar a sua empresa e buscar resultados muito melhores e você não faz. Mas como eu crio então uma cultura, né? Como que eu consigo começar a estruturar uma cultura? A primeira coisa que eu sugiro você fazer é criar um comitê, onde nesse comitê você vai discutir a missão, visão e valores, o que cada um quer para a sua empresa, o que cada um busca para o seu negócio. E aí você passa para um segundo passo. O que você, empreendedor, acredita naquilo que foi discutido num comitê, você precisa acreditar, porque se você não acredita, não tem sentido criar ali uma missão, uma visão e valores, porque não faz sentido para você e a empresa é sua. Não é você que se adapta às pessoas, e sim as pessoas que precisam se adaptar à sua empresa. É o contrário. Perceba que o que acontece com a gente empreendedor, que ao longo do tempo, até falei hoje de manhã, estava numa mentoria com um empresário, eu falei sobre isso, que o tempo todo a gente se adapta ao colaborador, está errado. Quem tem que se adaptar à empresa, ou quem tem que se adaptar no final das contas, é o colaborador para a empresa, e não a empresa para o colaborador. E nós, enquanto empreendedores, a gente fica se adaptando. O cara não quer chegar no horário, a gente aceita. O cara quer mudar de horário, a gente aceita. O cara, sabe, muitos empreendedores aceitam isso, por mais bobo que pareça, é normal. É normal. Para muitos empreendedores, isso é normal. E aí, quando você cria um comitê para discutir estratégia, você vai falar, isso eu aceito, isso eu não aceito. Você vai montar essa missão, essa visão junto com o teu time e vai falar assim, o que, a partir dali, você precisa começar a fazer uma comunicação muito clara do que você aceita e do que você não aceita, quais seus objetivos de curto, de médio e de longo prazo e passar isso para o seu time. E aí não é só comunicar. Eu vou em algumas empresas, né? É engraçado que a gente às vezes vai em algumas empresas e essas empresas estão lá na parede, lá, missão, visão e valores. Só que, cara, a empresa não vive. A empresa não vive aquilo que está na parede. Então você precisa comunicar e viver.
Comunicar e viver. Quando você passa a viver... Nossa, cara, eu tô bebendo água demais. Quando você passa a comunicar e viver, você vira a chave do jogo. Porque daí as pessoas vão começar a entender o que pode e o que não pode. Porque montar uma cultura demora tempo. Demora anos. Uma cultura boa, sólida, onde todo mundo entende, todo mundo sabe o que precisa fazer e como precisa fazer, demora. Demora. Só que assim... Você precisa começar a observar dentro da sua cultura, dentro daquilo que você acredita, o que você aceita e o que você não aceita. Porque tem muitas coisas que às vezes a gente não aceita, como dono de empresa, acaba que a gente passa o pano porque a gente não pode perder outra pessoa. E não pode ser assim. Cara, quem não tiver o teu jeito de ser, aquela cultura que você começou a montar, que você começou a estruturar, porque você estava cheio de problema, você tem que tirar. Ah, mas... Cara, se for assim, eu vou tirar minha equipe inteira. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Porque pessoas, elas são substituíveis dentro da empresa, mas a empresa por si própria, ela pode deixar de existir por causa dessas pessoas. E comunicação clara, cultura clara, criar um ambiente corporativo onde todo mundo gosta de trabalhar, criar uma cultura onde as pessoas entendam o que você quer. E são ações que dependem de quem? De você. São ações que dependem de você. Ah, mas Gilberto, a minha empresa tem um problema, todo mundo fala mal, todo mundo o tempo todo, nada tá bom. Né? Eu chamo de rádio peão. Como que eu acabo com a rádio peão? Para começar a montar uma cultura sólida, eu preciso terminar com a rádio peão. Ah, Gilberto, mas você está falando de extinguir mesmo? Não. É diminuir o máximo possível, terminar. O que eu digo aqui, tá? Veja bem, é diminuir, porque não existe nenhuma empresa que não tenha insatisfação. A melhor e a pior empresa do mundo tem colaborador insatisfeito. Só que, se você tiver boa estratégia, esse insatisfeito é tão pequeno que ele não afeta o seu negócio. O problema é que hoje é o contrário. É o cara que você não quer mandar embora e já te pediu demissão, você não manda embora e ele fica afetando o seu negócio. Quando você define onde você quer chegar e comunica de uma forma muito clara para o seu time, explica para a tua equipe os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, a sua equipe tem muito claro na cabeça dela quais seus objetivos, a partir daí você, às vezes, ou sempre, vai terminar um grande problema que você tem, que é o quê? A rádio peão, ou diminuir. Porque quando você pedir uma atividade, ele já sabe o porquê que você está pedindo, compreendeu? E aí ele vai falar, pô, ele está pedindo por conta disso, disso, disso. Existe dificuldades? Provavelmente sim. Tem pessoas que vão aceitar? Provavelmente também tem. Mas se você fizer um bom trabalho na base, como eu disse anteriormente, você começa a mudar a cabeça da sua empresa e das pessoas que trabalham com você. E comunicar tudo aquilo que você aceita, tudo aquilo que você não aceita, faz parte do processo de desenvolvimento de uma cultura sólida. E assim, gente, o mais difícil no começo é você realmente, sabe, ser fiel àquilo que você acredita e não aceitar que as pessoas façam aquilo que você não aceita. E às vezes você, eu tenho medo de perder, pô, o cara é um bom vendedor, ele, desculpa usar essa palavra, ele faz o que quer aqui dentro da minha empresa, eu falo, ele faz o que quer dentro da minha empresa e eu aceito. O culpado é você e não ele. Não, mas ele é um bom vendedor, vou perder ele, cara. É melhor perder um ativamente desengajado, uma pessoa que fala mal de você, da sua empresa, e que o tempo todo está reclamando, do que perder o negócio, perder a mão do negócio. A maioria das empresas, os empresários, não tem a mão do negócio. Porque tem um monte de gente que não quer estar lá, um monte de gente que não gosta de trabalhar com você, que só quer o teu dinheiro ou quer receber no final do mês, não se importa se você tem meta ou não tem, não se importa se vai bater meta ou não vai, e no final do mês está tudo bem para ela se você lucrou ou não lucrou, porque no final das contas o que você quer e o que eu quero é lucro. E você está aceitando que essas pessoas estão lá dentro, elas falam e fazem tudo o que querem dentro da sua empresa e você aceita. Então você tem que ser muito fiel a não aceitar, a partir desse momento que você fala, acabou a partir de hoje, isso eu aceito, isso eu não aceito. A partir desse momento você ser muito fiel àquilo que realmente você se propôs a fazer. E não aceitar que as pessoas firam os seus valores, né, dentro da sua cultura, dentro dos seus objetivos, tanto da sua missão, da sua visão e dos seus objetivos, que as pessoas não firam os seus valores. Né? Uma coisa que parece utopia, mas é uma realidade,
Muitos empresários não têm lucro, por quê? Porque o vendedor dá muito desconto. Até na mentoria mais cedo eu falei sobre isso com o mentorado. O vendedor está dando muito desconto. O vendedor, ele não se importa com a sua empresa. O vendedor não bate meta. A sua empresa não tem meta. Estou falando de vendas agora. Mas, cara, você pode pôr meta administrativa. A empresa não tem lucro porque ninguém sabe montar ou não tem na sua empresa um cargo A. Não tem uma descrição desse cargo explicando o que esse cargo faz, quais atividades desse cargo, o que esse cargo vai fazer do ponto A ao ponto B, ao ponto C, ao ponto D. E aí não tem lucro por isso. Porque a pessoa entra na sua empresa, e eu falo com tranquilidade, o que eu estou dizendo é causa, porque eu vivi isso muito tempo na minha empresa. A pessoa entra na minha empresa, hoje não, mas a pessoa entra lá na tua empresa para trabalhar na sua empresa, ela não sabe o porquê que ela foi contratada. Não sabe. Faz uma pesquisa na sua empresa que você vai observar. Você faz essa pergunta, cara, por que você foi contratar? Ela vai falar, não, eu sou contratado, será um vendedor, né? Para vender. Um administrativo, para pagar conta. Financeira, para olhar o teu financeiro. E não é só isso. Ninguém contrata ninguém simplesmente para fazer uma única tarefa. A gente contrata pessoas para fazer algumas tarefas, mas principalmente desenvolver. E os empresários e empreendedores não têm lucro porque ele não tem cultura, foi o que eu estou falando aqui até agora, ele não cria uma cultura sólida, as pessoas reclamam o tempo todo da empresa, o tempo todo a empresa está errada, o tempo todo a empresa deixa de bater faturamento porque o vendedor ou as pessoas que estão dentro do negócio não se importam com a empresa e ele não tem uma coisa que o empreendedor precisa ter, é o conhecimento do chamado desenvolvimento humano. Nós precisamos desenvolver pessoas o tempo todo. As pessoas não se desenvolvem por conta própria, gente. Nós precisamos ter escolas. Essa é a realidade. Eu falo com tranquilidade. Quando você, empreendedor, entender que a sua empresa é uma escola, a sua empresa vai crescer, você vai desenvolver as pessoas e vai ter lucro. Mas como assim, Gilberto? Pensa o seguinte. Eu falo de pesquisa porque são coisas que você vai refletir ao longo desse podcast, gente. Eu estou aqui, né, tanto no YouTube como no Facebook, no Instagram, então eu vou fazendo essas reflexões. E aí o que acontece? Lúcia, já vou falar sobre isso, tá? Já entro nesse ponto, como você falou aí, sobre cobrar meta. O que acontece? As pessoas dentro da sua empresa, quando você entende que a sua empresa precisa de uma escola, as pessoas saem do ensino médio, por exemplo, e vão trabalhar para a tua empresa, elas param de estudar. No máximo, elas estão fazendo um cursinho que quando entram na sua empresa, elas param. Mas o que você quer dizer com isso? Que se você fizer uma pesquisa dentro do seu time, a maioria das pessoas não estuda. Mas eu não estou dizendo só estudar, faculdade, nada disso. Estudar até para a atividade que ela executa na sua empresa. Às vezes a pessoa é um financeiro e nem estuda nada ligado à área que ela está trabalhando. Um vendedor não estuda. Eu dou esse exemplo no meu treinamento de venda que eu faço para o meu time comercial. Eu falo, cara, como você quer ser um vendedor quando você não entende que o médico, para se tornar médico, o cara estuda 10, 12, 15 anos. E só porque você trabalha como vendedor, você acha que você não precisa estudar? Qual a diferença? Se um médico sentar na minha frente, eu dou um show nele. Agora, se eu for lá no hospital, ele vai dar um show em mim. Porque eu me preparei. Quando a gente fala de cobrar meta, né, Lúcia, o grande X do cobrar meta em relação à cultura organizacional, que é o tema daqui, que a gente está falando bastante, o mais importante é o quê? As pessoas têm muito claro na cabeça delas essa meta. Primeira pergunta que nós temos que se fazer. As pessoas têm claro na cabeça delas que a gente precisa cobrar meta? Se tem, segundo ponto, estão cumprindo meta ou não estão? Você tem indicadores, onde você fala assim, um exemplo, o que é um indicador? Ele vai te mostrar aonde você está e aonde você precisa estar. O indicador é isso. E aí, como eu cobro meta então, Gilberto? Se você tem indicadores, você consegue sentar com uma pessoa e falar, cara, você está errando nisso, nisso, nisso. A minha estratégia, na minha visão, aonde você está errando é nisso, nisso, nisso. Ou seja, você mostra por A mais B aonde a pessoa está, onde ela precisava estar e está sendo claro com ela. E aí você fala, cara, se você chegar aqui, você vai ganhar isso. Mas se você não chegar aqui, você vai ganhar isso. O que eu quero dizer? Que na cabeça do colaborador, ele tem que ter muito claro se ele fizer o que ele ganha e se ele não fizer o que ele também vai ganhar.
Sabe, é um exemplo bobo, mas é um exemplo, a história da cenourinha. Uma cenourinha na frente e outra atrás. Essa é a realidade, tem que ter. Principalmente, independente se é comercial ou não, mas principalmente quando a gente fala de meta. Meta é meta, ponto. Você precisa ter lucro, e para ter lucro, você precisa entregar as metas e saber criar meta. É uma coisa importante que também muitos empreendedores não sabem. Eu falo que, mas Gilberto, eu cobro meta, eu contrato a pessoa, eu cobro meta, a pessoa nunca entrega, porque a contratação está errada, compreendeu? O começo está errado, a base está errada, foi o que eu falei. Quando você entender que para desenvolver o seu negócio, para fazer o seu negócio crescer, a base tem que estar muito bem sólida. Mas como é a base? É você ter uma boa cultura organizacional, as pessoas saberem seus objetivos, saber sua missão, saber sua visão, saber os seus valores, cumprirem todos esses pré-requisitos que você aceita ou não aceita. Porque, sabe por que a pessoa não bate meta na sua empresa? Às vezes, vou dar o exemplo da Lúcia, não sei se é o seu caso, tá, Lúcia? Porque você aceita ela não bater meta. Essa é a realidade. Porque quando você mostra para ela, se ela não bater meta, o que acontece, eu não estou dizendo só de demissão. Tá? Quando você mostra para ela que se ela não bater meta, o que acontece, ela vai entender que ela tem que bater meta, porque ninguém sobrevive sem meta. O McDonald's, se não vender, se não bater meta, ele quebra. Qualquer empresa quebra, gente, sem bater meta. A minha, a sua, a maior do mundo. E criar isso é muito por exemplo, quando você contrata alguém, que essa contratação, a pessoa entra no seu negócio já sabendo o que precisa fazer e como precisa fazer, é diferente, pô. E aí eu estou falando de processo de contratação. A pessoa vai entrar, já conhece o seu negócio. Porque você vai falar na onde? No processo. E criar essa cultura, sabe, de bater meta, cultura de instigar pessoas, cultura de desenvolvimento de talentos, desenvolvimento de pessoas, leva um tempo. Só que você precisa começar. Em algum momento a gente precisa começar a criar uma cultura onde as pessoas entendam a necessidade de bater meta. E para cobrar meta, realmente, na minha visão, um dos passos é, primeiro, entender se a meta é uma meta real. Se for uma meta real, entender, ter indicadores, né, onde a pessoa está, onde ela precisava estar. Ter conhecimento de curto, médio prazo, as pessoas conhecerem muito bem os nossos objetivos, você vai criando uma cultura de alta performance. Que é outro ponto, que não é o tema de hoje, mas que dá para chegar. Empresas de alta performance, todo mundo sabe os objetivos de curto, médio e longo prazo da empresa. Todo mundo sabe o porquê que precisa bater meta. Faz uma pesquisa. Às vezes na nossa empresa as pessoas não sabem o porquê precisa bater meta. Porque na cabeça delas, elas precisam bater meta para você ganhar mais e lucrar. E às vezes nem é isso, não é verdade? Às vezes a gente quer bater meta simplesmente para pagar as contas. É um fato. Acontece às vezes. É claro que todo mundo quer ter lucro. A gente abre uma empresa para ter lucro. E é importante buscar o lucro. Mas o nosso colaborador não tem a nossa visão, ele não tem a visão de o porquê que precisa entregar o resultado e como vai entregar o resultado se nós, enquanto empreendedores, não passarmos para ele. E a grande sacada é nós, como donos de negócio, estarmos como empreendedores e não no operacional. O que é estar no operacional? Pagando incêndio o tempo todo, emitindo nota fiscal, sei lá, dando feedback se você tiver liderança, né? Se a gente, dentro de uma empresa um pouco maior, às vezes você tem algumas lideranças, mas dando feedback, ficar resolvendo problema de internet. Tem dono de empresa que tem TI e resolve problema de internet. Já vi isso. E já vivi na minha empresa lá atrás. E é isso. Para você criar uma rotina de alta performance, de bater meta, criar uma cultura na sua empresa, uma forma de ser, você tem que realmente, cara, criar rotinas. Por exemplo, no comercial, uma maneira de você criar uma cultura de alta performance no comercial é ter matinal. E aí na matinal você vai passar o objetivo do dia, aonde você está, onde você precisa estar naquele dia. Ou no mês também, pode falar nessa matinal. Mas principalmente, mostrar para as pessoas aonde precisa estar. E aí nessa matinal você vai falar, cara, qual vai ser o seu desafio? Por exemplo, você tem lá o vendedor Manuel, o vendedor José, o vendedor João. Manuel, qual é o seu desafio de hoje? Quantas vendas você vai entregar? João, quantas vendas você vai entregar para mim? José, quantas vendas você vai entregar hoje para mim? E aí são objetivos de curto prazo. E tem que ter objetivo de curto prazo. Não só os de longo, como meta mensal ou semestral, enfim. Esses objetivos de curto prazo vai fazer com que
ao longo do semestre, ao longo do mês, você vai batendo pequenos objetivos para entregar a tua meta no final. É o quê? Criar rotina. Matinal, 15 minutos você faz isso. Criar um padrão de contratação. Quando o vendedor entra na nossa empresa, vou dar um exemplo de vendedor, ou quando o funcionário entra na nossa empresa, qual é o padrão de contratação? Ele passa por um processo seletivo rigoroso, ele passa por etapas dentro desse processo seletivo, onde eu descubro se ele tem ou não tem o meu jeito de ser. Depois que ele entrou dentro da minha empresa, qual o treinamento que eu desenvolvo com ele? Qual foi a última vez que eu treinei meu time comercial, administrativo? Qual foi a última vez que eu desenvolvi algum pré-requisito para o meu negócio dentro da minha equipe? Qual foi a última vez que eu criei para essa equipe uma necessidade de desenvolvimento? Porque a gente precisa se desenvolver. O mercado, o jeito que é hoje, daqui a 3 meses já é outro. E aí, qual que é a estratégia? Quando eu crio um padrão na contratação, no desenvolvimento das pessoas, quando a pessoa entra, é um padrão. Ela vai entrar, ela vai participar do mesmo treinamento que todo mundo participa. Isso é uma maneira de você desenvolver as pessoas mais rápido. E um grande segredo que eu sempre falo, quando eu falo de contratação, quando eu falo de desenvolvimento de cultura, né, é não contratar pessoas somente pela experiência. Por que eu falo isso? Um exemplo. Eu passei por isso, é um fato, não é um exemplo não, é uma história. Eu estava aqui na minha empresa, um belo dia, eu vi o pessoal da RH fazendo um processo seletivo, eu estava passando para a minha sala, eles estavam fazendo uma outra sala, eu entrei. Aí eu entrei, eles estavam lá no processo seletivo, eu comecei a escutar uma vaga de vendedor. E aí comecei a escutar essa vendedora falando. E comecei a fazer, eu sou assim, eu entro às vezes e começo a fazer em processo seletivo, começo a fazer perguntas, apesar de não decidir não participar mais, às vezes eu faço isso. E aí eu entrei e comecei a fazer algumas perguntas para aquela pessoa. Acabou o processo seletivo, estava o meu RH, o gestor da vaga e eu, dentro da sala. Eu falei, e aí, o que vocês acharam? Aí a gestora, pô, ela é muito boa, vendedora cheia de experiência, tal. Eu falei, sim, tá bom. E você, RH? Eu acho que você vai falar o que eu quero falar, ela não tem a nossa cultura. Pois é, a pessoa não tinha o meu jeito de ser, não tinha a minha cultura. Eu não contrato pessoas com 20 anos de mercado se eu não perceber que ela tem a minha cultura. E como que eu descubro isso? São experiência, mas principalmente buscar perguntas aonde eu tiro a pessoa da zona de conforto. Eu não quero saber se ela tem 20 anos de experiência, eu quero saber se ela tem a minha cultura. Porque quando ela entra com a minha cultura, a experiência ela vai ganhar aqui dentro. Ah, mas é mais caro, tudo bem. Mas é muito mais caro você contratar a pessoa, ela entrar na sua empresa e ficar pedindo desligamento, não é? A contratação, a rotatividade de colaborador é muito mais caro. Ou a pessoa vai, trabalha contigo, sai da sua empresa e te processa. Porque ela ganhava aqui X, ou ela achou que ia ganhar, ou ela pensava que ia ganhar. São coisas que só o tempo vai dando pra gente, de bagagem, para entendimento, de falar assim, cara, eu contrato pessoas com experiência, mas ela tem que necessariamente ter a minha cultura. E criar processo de cultura organizacional. Né? E assim, a gente aqui, né, eu falo muito dentro do podcast Empresa 3.0, que eu estou aqui para ajudar sempre quem quer ser ajudado. Estou todos os dias aqui ajudar quem quer ser ajudado. E todas essas estratégias que eu passei aqui sobre cultura organizacional, como eu vou bater meta, como eu vou deixar meu time mais engajado, são estratégias que eu uso no meu negócio. Nós vamos ter agora, na quinta-feira, dia 28, às 20 horas, o projeto Masterclass Empresa 3.0. O que é? Uma aula que eu dou, falando sobre vários pontos de qualquer empresa, da sua, da minha. Eu vou ensinar, passo a passo, de como a gente organiza a nossa empresa, como a gente engaja a equipe, como bate meta, cria indicadores e tem lucro em até 90 dias. Eu ensino nessa aula, né? É uma aula de mais ou menos 1 hora, 1h20, a gente passa todos os pontos dentro de uma empresa. E aí eu vou passando cada ponto que vocês, enquanto empreendedores, precisam melhorar. É na quinta-feira agora, dia 28 às 20 horas. Então, quem está aqui me assistindo, tanto no YouTube, no Facebook ou no Instagram, entra agora na minha página do Instagram, @Spinelli, vai lá, entra na propaganda, tá o link lá dentro da minha bio, sabe? Você vai entrar, vai se inscrever. Você vai receber um e-mail e vai entrar no nosso grupo VIP lá do WhatsApp. É importante, porque lá a gente dá algumas informações do evento. E esse evento é de graça, 100% online, 100% de graça. E às vezes eu escuto uma empresa assim, eu quero mudar, tá bom. Aí o cara entra lá no grupo, ele vai lá, me viu alguma propaganda, ou veio aqui no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, viu a gente fazendo a live. Aí gostou, aí ele quer mudar.
Só que as pessoas não entendem que mudança gera desconforto, tanto para você como para as pessoas que trabalham com você. Só qual é a diferença? Se você não mudar hoje, talvez daqui 2 anos sua empresa não existe mais. Se você não mudar hoje, o jeito que você trabalha, daqui 2, 3 anos, ele já não vai mais ser aceito pelo mercado. O mercado está mudando o tempo todo, gente. O tempo todo o mercado muda. E aí nós, empreendedores, às vezes a gente fica naquela visão de mundo que a gente tinha de 1 ano, 2 anos atrás, e não entende que o mercado muda, que a gente precisa buscar conhecimento. Eu dou um exemplo. Tem empreendedores que querem montar a 2ª loja, a 3ª loja. Show de bola, é show de bola. Mas nem a primeira loja que ele tem está bem organizada, ele não tem um time que realmente está ali para fazer o que precisa ser feito. Tudo depende dele, desse dono da empresa, tudo depende dele para resolver na empresa, e aí ele cai na bobeira de abrir a 2ª loja. Por que eu estou falando isso? Porque com certeza em algum momento ele vai optar, ou ele quebra, ou ele vai optar de ficar com uma loja só, porque se tudo depende dele, é impossível um ser humano dividir em 2, não tem como. Só que qual é o problema disso? Nós, empreendedores, ainda, a maioria de vocês, não entende que o investimento em conhecimento é prioridade antes do investimento em estrutura. A gente investe em estrutura primeiro para depois investir em conhecimento. Está errado. A gente tem que investir em conhecimento, porque conhecimento vai tirar a gente da inércia, mas vai tirar a gente do ponto A e levar a gente para o ponto B. Por exemplo, falar de cultura aqui, eu falo numa live de 1 hora, show de bola, mas como aplica? Né? Então são coisas que precisa sim fazer investimento em conhecimento para você buscar isso. E aí nós vamos fazer... E aí eu não estou falando nem de dinheiro, investir tempo. Eu vou investir tempo do meu conhecimento, estar numa live ao vivo, dia 28 às 20 horas, onde eu vou assistir essa live e vou aprender a aplicar cultura na minha empresa. Eu vou aprender a aplicar cultura. Eu vou aprender a aplicar não só cultura, contratação. Eu vou aprender, além de contratar, eu vou aprender a demitir, né? Porque tem muito empresário que não sabe demitir. Além disso, eu vou aprender a criar indicadores. Porque é um indicador, aonde eu estou, onde eu quero chegar. Eu vou aprender a criar uma meta. São coisas que a gente vai fazer lá, que muitos empreendedores às vezes falam, mas é difícil. Cara, é difícil quando você não sabe. Qual o lucro que você tem? O dinheiro que tem na tua conta hoje é culpa do que você tem feito nos últimos meses. O dinheiro que vai ter na tua conta daqui 2, 3 meses é a culpa do que você está fazendo hoje. Então você precisa mudar hoje. Como que está o engajamento da sua equipe? Por onde você está vendendo? Quais canais de venda que você vende hoje? É isso, beleza, galera? Então, todos os dias a gente sempre tem um podcast às 19 horas no Instagram, né, no Facebook e no YouTube. Mas, principalmente, saia da inércia, empresário. Você não chega onde você quer chegar se você não buscar conhecimento. E estou aqui para te ajudar. E eu tenho certeza que a gente consegue ajudar vocês aí, tá bom?